Éfeso, primeiro nome citado. Desejável, né, Roberto? Poxa, realmente, Éfeso passou por uma experiência de que ela realmente desfrutou ali do primeiro amor. Logo que foi gerado, essa fase de Éfeso foi uma fase em que, quando o Senhor escreve em Apocalipse capítulo 2, no versículo 1, diz assim, em Apocalipse 2, 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, de fato, era uma igreja, os irmãos ali naquela fase, era a fase da igreja que Deus realmente tinha prazer. Tinha prazer, tanto que o nome é desejável, né? Eles viviam no primeiro amor. Então, a essa igreja em Éfeso, como que o Senhor se apresenta? Aqui fala, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Puxa, irmãos. Quem são as 7 estrelas? São aqueles que dirigiam a igreja, aqueles que levavam a palavra do Senhor, que eram representantes de Deus para os irmãos nessa fase de Éfeso. Então, era como estrelas que brilhavam. Então, aqui tinha o brilho das estrelas. Então, aqui fala que o Senhor, Ele conserva na mão direita aqueles que Ele envia para dar sua mensagem. As estrelas, né? São as 7 estrelas. E aqui ainda tem um outro brilhar aqui. E ainda o Senhor fala como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Para que serve um candeeiro, irmão? Iluminar. Para iluminar. Um candeeiro é para dar luz. Então o Senhor anda no meio ali. O Senhor é um Deus de luz, anda no meio da luz. Assim que Ele se apresentou para Éfeso. Porque realmente era uma condição desejável e aceitável, e uma condição de viver no primeiro amor. Só que aconteceu alguma coisa. Versículo 3, Deus ainda continua falando, que vocês têm perseverança, e vocês suportaram provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Versículo 4, tenho porém contra ti. Poxa, assim, estava tão bom, Senhor. Tenho, porém, contra ti. Você é agradável, você é maravilhoso, você é belo, desejável. Só que eu tenho alguma coisa contra você. Ó, Senhor. O que é que Deus tinha? Que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu vou tirar de você a tua luz. Você vai ficar confuso, apagado nas trevas. Se arrepende, né? Ó Senhor. Irmãos, os irmãos lembram daquela passagem lá em Atos, né? Atos 20, quando o apóstolo Paulo, ele estava lá na sua viagem, e aí o que ele fez? Ele estava lá, como é que chama aquela ilha mesmo? De Pátimos, né? Aí ele chamou os irmãos líderes da igreja em Éfeso. Chamou eles para ir até lá para conversar com eles. E Paulo admoestou, falou, foi sério com eles, porque Paulo já sentia que a igreja estava perdendo o primeiro amor. Então ele chamou a atenção dos irmãos. Irmãos, e foi batata. Perdeu o primeiro amor. Bom, perdeu o primeiro amor.
Mas ainda continuava aqui algum ponto positivo. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que vocês odeiam a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aí, então, irmãos, entrou na experiência, o Éfeso passou. Aquela experiência não foi muito boa na história da igreja. Então, entrou na experiência dos irmãos de Esmirna. A experiência de Esmirna. Esmirna, irmãos, foi uma situação muito difícil. E como que o Senhor se apresentou para Esmirna? Versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e... ó Senhor. Então aqui fala que aquele Senhor que veio, morreu, mas ressuscitou. No meio de tanto sofrimento que eles passaram, os irmãos em Esmirna sofreram demais, perseguição, mortes, muita morte, irmãos. Naquele tempo não tinha tanta piedade assim, não. Morte. E eu fiquei muito chocado quando eu vi aquela situação que eles colocavam os irmãos. Eles pegavam os irmãos, fincavam ele em estaca, fincavam a estaca no chão ali e queimavam eles vivos ali para iluminar a praça. Olha, irmãos, que situação. Olha que situação. Mas o Senhor se apresenta para eles como aquele que morreu, mas ressuscitou. Aleluia! Em meio a tantas provações, nós cantamos o hino, né? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Então o Senhor se apresenta ali para eles como aquele que morreu, mas que ressuscitou. Então, traz uma esperança para os irmãos. Vocês vão ressuscitar juntamente com o Senhor. Vocês foram vencedores. Graças a Deus, né? O Senhor vai nos conduzir, né? Paulo fala isso aos Colossenses, né? Nós estaremos junto com o Senhor, né? Por isso precisamos buscar as coisas lá do alto. Porque nós somos de lá, não somos daqui. Nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, nós também seremos manifestados. Mas, irmão, era muito sofrimento. Muita perseguição, morte. Então, aqui ele continua dizendo, versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declararam judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Puxa, que encorajamento, né? Irmãos, se você ler a história dos irmãos do passado, eu tenho um livro lá em casa, Os Mártires da Fé. Heróis da Fé, né? Heróis da Fé. Irmãos, quando você vê aquilo lá, mesmo no livro, né, meu Deus, que o Pedro sempre comenta ele esse irmão, Andrew Miller. Nossa, irmãos, eu já li 2, estou no 3º livro do Andrew Miller. Irmãos, você vê coisas ali, meu Senhor. Famílias eram dizimadas, entravam em casa e arrastavam as pessoas, iam matar, criança, tudo. Isso é um pouquinho que está sendo mostrado aqui. Irmãos, quantas coisas o Senhor tem nos guardado? Mas vamos ficar atentos, não sabemos o amanhã. Né? O amanhã vai ser, o que você vai dizer? Né? Quando fala essas coisas, eu lembro daquele hino que a gente canta, né? Que farás tu de Cristo? Né? Quando está inspirado ali, naquela passagem ali com Herodes, tal, né? Pilatos, tal. Jesus está lá entre Pilatos, então no hino a gente canta assim: ante Pilatos está Jesus, só e traído aguarda a cruz. Então, aí uma pergunta o juiz conduz: que fará tu de Cristo? Pergunta para o povo: o que vocês querem que eu faça com ele? Então, vem uma pergunta para nós, né? O que você vai fazer de Cristo hoje? O que você faz de Cristo na sua escola? O que você faz de Cristo
junto com os teus colegas. Está jogando bola lá com os colegas. O que você faz de Cristo? Você fala para eles ou você dá uma de Pedro, né? Não conheço tal homem. Você está doido, eu não conheço esse homem, né? Pedro negou o Senhor 3 vezes. Então no hino fala, o que você vai fazer de Cristo, decide hoje, enfim, para você não ter que ouvir um dia o que Ele fará de mim. Não é? Se você negar, o Senhor vai te negar. Lógico, o Senhor é um Senhor de amor, né? Ele é amoroso. Mas, né? É questão de praticar a justiça. Né? Se você rejeitar hoje, o que Ele vai fazer de você depois, né? Então, irmãos, nessa experiência dos irmãos aqui, na fase de Esmirna, realmente foi muito difícil. Mas aí a gente entra na experiência de Pérgamo. Na experiência de Pérgamo, no versículo 12 de Apocalipse 2 diz, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que aconteceu aqui na experiência de Pérgamo? Pérgamo, a igreja se misturou ao mundo. A igreja misturou com o mundo. E o Senhor se apresenta para eles como uma espada afiada de 2 gumes. E ela entra para dividir, juntas e medulas. Ela vem para dividir. Você quer o mundo ou você quer o reino? Não é? Então aqui a palavra já vem de uma maneira mais séria. Porque eles caíram numa situação de se unir ao mundo. Olha, irmãos, que coisa, né? Ó, Senhor, realmente é difícil, é difícil. Mas aí então o Senhor vem com uma espada para cortar, né? Cortar essa situação, né? Depois nós entramos na situação de Tiatira, só para a gente andar um pouquinho mais, irmãos. E no versículo 18 diz, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Ah, aqui o negócio está um pouco mais sério. Por quê? Porque na experiência de Tiatira, a igreja se misturou com a religião. Os irmãos já não tinham os apóstolos, irmãos. E não tinha nem aqueles que estavam ali juntos dos apóstolos, que ouviram tudo que os apóstolos fizeram, viram o que eles fizeram, ouviram o que eles falavam. Já não tinha mais, já eram outras pessoas, outra geração. Já tinha se passado aqui quase 4 séculos, quase 400 anos. Então já eram outras pessoas, os irmãos tinham ido já, os apóstolos. Tinha Pedro, não tinha João, não tinha Paulo. Então, a liderança da igreja eram as lideranças católica. Então, a igreja se misturou à religião, que a palavra exorta de uma maneira muito séria, aqueles ensinos de Jezabel, né, aquelas práticas, né, dos nicolaítas. Então aqui, como ele se apresenta? Ele se apresenta aqui como olhos, tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olhos como chama de fogo é para julgar. O fogo vem, julga e queima. Que a palha queima, o que é ouro fica. E os pés para esmagar, polir, pisar. Julgamento mesmo de Deus. Porque a igreja estava numa situação totalmente degradada. Ó Senhor Jesus. Bom, então o Espírito, imagine, irmãos, os 7 Espíritos até hoje, está sondando. E com os olhos ele vem assim, ó. Sondando, passeando. E vê todas as coisas. Aí então, entramos na experiência de Sardes. Ó Senhor Jesus. No capítulo 3, versículo 1. O anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Ó Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, foi a época em que aconteceu a Reforma Protestante. Quando então Deus usou Martinho Lutero para tirar a igreja daquela situação de trevas. Ele acertou muitas coisas, ele fez muitas coisas que realmente Deus abençoou. Mas depois ele acabou voltando e errou um pouco também, né, Lucas? Mas
Deus usou ele para a reforma. Aí então, foi então que deu um fôlego. Puxa vida, né? Aquelas coisas que eram ocultas, né? Ele veio e revelou. Principalmente, né, que a salvação vem pela fé e não por obras. Que era pregado que você tinha que pagar indulgência, você tinha que pagar seus pecados para ser perdoado. Mas ele veio e mostrou, não é assim que é perdoado. É pela fé no Filho de Deus, que morreu por nós. Tal. Então, deu uma revolução, reformou. E aí, então, nós passou a ter a disponibilidade da Bíblia. Veio a imprensa, tal, né? E no meio da história aí, teve os comportores lá, os valdenses que começaram a comportagem, né? Que é o que os irmãos praticam hoje, né? Então, irmãos, aqui já está intensificado. Aqui existe as 7, como é que fala aqui? Os 7 espíritos e as 7 estrelas. Então, o Senhor já voltou um pouco mais a atenção. O espírito 7 vezes intensificado. E as estrelas, os irmãos, voltaram a brilhar. Os filhos de Deus voltaram a brilhar para suprir a palavra para os irmãos, né? Graças a Deus. Então, irmãos, é muito interessante como refletir nessa situação, considerando que hoje nós vivemos essa situação. Nós somos simplesmente o segmento de tudo isso que eles viveram. Nós estamos nesse negócio aqui. Deus nos colocou. Como que nós reagimos, nos postamos diante da necessidade de Deus hoje? Não é? Hoje. O que passou, passou. Nós estamos no hoje. Amanhã nós não estaremos. No amanhã vão ser outros, se o Senhor não voltar. Não é? Então, eu queria ler com os irmãos o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Quem é o Verbo? É a palavra. O Verbo é a palavra. Então, a palavra veio. E essa palavra não é um negócio, uma força motivadora. Essa palavra é Jesus. Ele é o Verbo de Deus. Por intermédio dele foram criadas todas as coisas. E esse Jesus veio até nós. No decorrer dos versículos aqui fala que, versículo 14, fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. 1 Coríntios 15, 45, chama Jesus do quê? O último Adão. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, porém, é espírito ou espírito que dá vida. Então, é ele que nós recebemos. Nós recebemos isso em nós, irmãos. Não recebemos um ingresso para uma religião, para uma filosofia, ou não recebemos um ingresso de liberdade. Agora, você pensa o que você quiser, você faz o que você quiser. Não, esse Espírito precisa nos dirigir, liderar a nossa vida, nos orientar, nos corrigir. Não é? Então, ele é essa vida. Então, ele habitou entre nós. E baseado nesse tipo de viver, eu queria refletir um pouquinho com os irmãos. A vida do Senhor entrou em nós, tá certo? Nós não éramos preparados para estar com o Senhor, para reinar com o Senhor. Então ele veio e entrou em nós. O que essa vida faz em nós? Ela entra em nós e começa a transformar. Começa a trabalhar em nós. Começa a nos mudar. Muda daqui. Tira aquilo que você acha que está certo. Te mostra o que realmente é. Você fala, Senhor, eu pensei que estava certo.
Então essa vida, ela entra em nós, ela vai se expandindo, ela vai ganhando espaço e vai nos convencendo do nosso achismo. Ah, mas eu acho que é assim. Espera aí, consulta o Senhor. Consulta o Senhor. Então essa vida, ela vai dominando, mudando, vai abrindo nossa visão. Irmãos, quando você começa a enxergar as coisas, um pouquinho da visão com que Deus enxerga, você fica doido. Você fica doido. Puxa, os irmãos estão falando isso, eu tinha esse sentimento que realmente era isso. O Senhor estava te mostrando. Agora, cuidado, irmãos. Cuidado com falsas ilusões, né? Assim como lá Pedro ele falou que a Bíblia não foi escrita por particular elucidação. Tá? Então não vamos criar luzes nossas e falar, não, mas Deus já tinha me falado o que ia acontecer. Cuidado, irmãos. Cuidado com esse tipo de profecia. Né? Mas às vezes no nosso íntimo bate. Fala, puxa, melhor até nem falar. Quando bate aquele sentimento que algo aconteceu e você tinha aquilo no coração, é porque o Senhor estava te mostrando. Deixa quieto. Deixa quieto. É melhor. É melhor. Senão a gente vai sair tocando trombeta. Eu sentia que o Senhor ia fazer isso, irmão. Eu só não falei. Tá, irmãos, isso não convém. Não convém. Né? Mas considera ali que nem Jacó fazia quando via José falar, né? A Bíblia fala que José falava certas coisas e Jacó guardava aquilo no coração. Não é? Como é que é? Mas não fala guardar, ele retinha no coração, né? Sim, então guarda no coração o que Deus fala para você. Se depois Deus fizer exatamente da forma que Ele te falou, dá graças a Deus. Agradece a Ele. Fala, Senhor, obrigado por o Senhor me permitir enxergar um pouco como o Senhor enxerga. Tá bom. E tá bom. Senão Ele sabe, né? Tem ser humano que se dá um tijolo já quer fazer um comício, né? Não é assim? O ser humano é assim, né? Então, se isso acontecer, o Senhor pode vir te podar. Então, não arrisca, não. Né? Então, irmãos, essa vida entrando em nós, nos mudando, trabalhando em nós, ela nos leva a ter um viver diferente. Como? Vamos lá logo depois de João, para Atos. Atos, capítulo 2. Versículo 42. Atos 2, 42. O que fala aqui? Um pouquinho de água. Água. Você mesmo, água. E nas orações. Então, assim era a vida dos irmãos. Então, essa vida começou a mexer. Então, a vida deles, eles perseveravam no quê? No ensinamento dos apóstolos. Então eles tinham apreço pelos ensinamentos do apóstolo, porque a vida que tinha neles identificava com aquilo que os apóstolos ensinavam. E eles viviam na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E nas orações. Irmãos, é muito importante a igreja orar. É muito importante a igreja participar, ter a reunião do partir o pão em memória do Senhor. É muito bom a igreja ter comunhão, né? E ouvir o ensinamento dos apóstolos. É muito importante. Até aqui, abrindo um parêntese na questão das orações, né? Irmãos, eu acho que o Senhor vai nos conduzir obrigado, meu irmão. Que o Senhor vai nos conduzir numa espera um pouco mais abrangente de oração na igreja. Né? Tem alguns irmãos que vêm todas as terças-feiras aqui para orar, que o Senhor continue abençoando os irmãos que vêm orar aqui. Né? Mas o Senhor tem dirigido, os irmãos têm falado bastante, né? Graças ao Senhor, de um dia nós conseguirmos voltar a praticar as nossas reuniões de grupo familiar. Irmãos, se nós praticarmos a reunião de grupo familiar, digamos que a gente consiga ter 7 grupos familiar aqui em Hortolândia, por bairros, tal. Se esses 7 grupos se reunirem no mesmo dia, e esses 7 grupos orarem lá e ler a palavra, ler um livro, alguma coisa, irmão, toda a igreja, supostamente, vai estar orando, e não fica tão pesado para os irmãos que vêm aqui nas terças-feiras.
Todos os irmãos se reunindo nos grupos familiares, tem momentos de oração, orar pela igreja. Irmãos, volto a dizer, nós praticamos isso lá na estância, irmãos. É muito maravilhoso. Que a igreja, a reunião de grupo familiar não é só para pessoa nova. Ah, então vou chamar, tem que chamar, toda semana tem que chamar. É para nós. É um grupo familiar de cuidado mútuo, de nós sermos cuidados. Né? Não podemos espiritualizar tanto e deixar tudo quadradinho. Agora nós vamos cantar um hino, agora nós vamos ler, agora nós vamos orar. Precisa desse cuidado mútuo. Às vezes você está com um problema. Fala, irmãos, nós estamos passando uma dificuldade em casa e eu queria compartilhar com os irmãos, que é o meu grupo familiar. Como já tivemos experiência assim. Já falei para os irmãos aqui. Nós tínhamos mãe que não conseguia engravidar. O grupo orou, oramos de joelho, oramos diante do Senhor. A irmã conseguiu ter um filho. Não conseguia. Passou, mudaram para BH, depois voltaram de BH para cá, teve um segundo filho. O Senhor abriu a madre da irmã. E teve a outra, eu falei para os irmãos também, que morava aqui em Hortolândia, foi morar na estância. Primeira reunião de grupo familiar que ela teve conosco. Né, eu falei, irmã, posso orar com você? Né, você está aqui com a gente, vamos orar junto, posso orar com você? Ela falou, pode. Falei, mas antes de orar, irmão, eu queria pedir uma coisa. Pois não, irmã. Os irmãos já tinham orado por ela aqui no Açaí e lá no Amanda, onde ela morava. Tinham orado por ela. Ela falou, eu queria que os irmãos orassem para mim, porque eu e meu marido, nós estamos tentando há anos ter filho e nós não conseguimos. Esse já é um outro caso. E nós, então tá bom, vamos orar, oramos. O grupo familiar se pôs em oração ali. Né? Depois ela mudou da estância, mas já mudou de lá. Tinha nascido o nenê? Tinha nascido. Ficou grávida também, o Senhor abençoou. A experiência da minha família, nós oramos, o Senhor, nós cremos, irmão, por fé, o Senhor curou meus filhos lá do outro lado da terra. São experiências, irmãos, que dão certo, funciona. Então aqui, a igreja, depois que recebeu o Senhor, ela tem um viver de oração. Mas, irmãos, se nos grupos familiares todos estão orando, então toda a igreja está orando. Não apenas os 10, 12, 8, que vem aqui 15. Todos os irmãos oram. E a igreja, irmãos, precisa orar. Precisa orar. Né? O altar de incenso, ele é o centro do tabernáculo. Se você cruzar duas diagonais aqui e aqui, o tabernáculo está bem ali no centro. Sabe o que tipifica o tabernáculo, o altar de incenso? As orações dos santos. Então, quer dizer, a principal reunião da igreja é a reunião de oração. Entende, irmãos? Vamos orar, irmãos. Vamos estar abertos para o Senhor nos dirigir nessa questão. Né, Bento? Nós temos orado para o Senhor dar essa direção para nós, para os irmãos serem mais práticos e todos funcionarem. Amém? Concorda, irmão? 100%. Concorda, irmão? Você concorda, irmã? Eu concordo 100% nisso. Que quando todos os irmãos estão participando, irmãos, isso vai refletir para as pessoas, o Senhor vai encher esse local de gente. Pelo teu testemunho, pela tua oração. Em nome de Jesus, né? Então essa era a experiência dos irmãos. Deixa eu tomar um pouquinho aqui. Então aqui, os irmãos viviam assim em Atos. Reunião de oração, partir do pão, na comunhão entre os irmãos e a palavra dos apóstolos. Né? Assim era o viver dos irmãos. Mas isso era tudo resultado de uma vida que eles receberam. Então, voltando a dizer, a experiência dos irmãos ali das igrejas, de Éfeso até Filadélfia, foi realmente uma experiência que para nós tem que ser um espelho, irmãos. Como eu estou hoje, Senhor? Porque o Senhor já veio como Espírito, o Senhor entrou dentro de mim, o Senhor mudou minha vida, o Senhor mudou minha família, né? O Senhor me trouxe salvação, e eu tenho uma convicção que o Senhor vai me permitir estar no reino milenar, reinando com o Senhor. Então, irmãos, é só praticar, é só progredir, né? E ainda, ó Senhor Jesus. 1 Pedro. Já eu termino, tá, irmãos? Antes das 11 a gente acaba. Antes das 11 acaba a reunião hoje. 1 Pedro, o que fala aqui? A experiência, 1 Pedro, capítulo 2. É do capítulo 2?
Hum, Não, eu estou em 2 Pedro. Desculpa. 1 Pedro, capítulo 2. Como é que aqui que fala da questão dos sofrimentos, né? É capítulo 2 ou capítulo 1, irmãos? Me ajuda aí. Ou é 2 Pedro? Uhum. 1 Pedro, capítulo 1:6. É nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Sim. O que eu queria mostrar para os irmãos é que no meio das provações, o Senhor está conosco. E como é que Ele nos sustenta no meio das provações? É aquela vida que está dentro de nós. Esse Senhor ressurreto que entrou dentro de nós, Ele é a nossa válvula de escape, né? Que nós vamos até Ele e somos fortalecidos, né? Mas acho que aqui, irmãos, olha, deixa eu ver. Capítulo... não, é capítulo... É 1 Pedro, capítulo 4. A partir do versículo 12, olha o que fala aqui, irmãos. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Irmãos, não tem como não ter fogo ardente. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós já declaramos guerra. É fato isso. Você já levantou a bandeira. Eu sou do Senhor, quando você aceitou a Jesus. Não tem como negar. E o diabo sabe. E a postura dele é bater contra você. Então, aqui Pedro está falando, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, com destino a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Eu sofri, Senhor, mas o Senhor me consolou, o Senhor me ajudou. Eu passei por aquilo porque o Senhor me permitiu passar. Graças a Deus, né? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se alguém fala mal de você porque você é um cristão, puxa vida, é porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus está sobre você. Exulta nisso, graças a Deus, porque se eu fosse agradável para todo mundo ia pensar que eu era um como eles. Então, Senhor, eu estou sem crédito. Eu estava sem crédito. Né? Mas se você é rejeitado, essa é a condição normal, né? E por aí vai a questão do sofrimento. Então, irmãos, e um outro detalhe que eu queria comentar também, o desejo de Deus é que a palavra dele seja inculcada em nós. A palavra de Deus precisa ser inculcada em nós. Não era isso que o Senhor falou? Deus falou já lá em Deuteronômio capítulo 6. Né? Essa palavra você vai inculcar no seu filho. Você vai falar enquanto está andando com ele. A hora que estiver sentado, a hora que está sentado à mesa comendo. A hora que vai dormir, deita lá e fala com ele. Todo o tempo falando a palavra para ele. Isso enfiando para dentro da cabeça dele. Isso é o inculcar. Inculcar não é ficar, vai lá e fica enchendo o saco do teu menino com um monte de coisa. Desculpa o termo, irmãos. Mas é inculcar, falar, porque essa palavra entra. Diz que uma criança sente o falar dos pais quando está dentro da barriga já, não é, mãe? Já sente. Então começa a falar. Fala, olha, você está vindo para um lar aqui, quando você sair daí de dentro, você vai encontrar aqui uns pais que amam o Senhor. Você vai servir o Senhor junto com a gente. Vai falando. Fala para a criança bebezinho, ele lembra. Fala para ele. Quando você está ali com ele, vai levar ele para a escola. Olha, você vai para a escola, mas é o que o Senhor falou que você é a luz. Sabia que você é a luz do mundo? O que é isso? Uma hora eu te explico, mas você é a luz do mundo. Sabia que você é sal? Não, eu, sal? Não, você é sal. Para salgar o verme que há nas pessoas.
Então, irmãos, na linguagem deles, nós devemos falar a palavra do Senhor para os nossos filhos. Mas isso com o objetivo de inculcar que um dia, numa determinada situação, ele vai se lembrar: meu pai e minha mãe me falou isso, isso, isso. Isso é a palavra de Deus. Essa bênção das crianças é uma gracinha, uma criancinha pequena sair pregar evangelho para um adulto, um barbudo, um velho. Não é só uma gracinha não, irmãos. Isso aí comove as pessoas. Porque as crianças já sabem falar de Jesus. E isso comove o coração das pessoas. Eu vejo uma cena sempre de eu não lembro se foi em BH, duas criancinhas assim pequenas, um cara estava mexendo no carro ali, e a criancinha, ele estava com uma garrafinha d'água na mão, a criancinha chegou a falar de Jesus para ele se ajoelhou na frente das duas crianças e a criancinha orando por ele ali. Ó Senhor Jesus. Lá em Campo do Jordão, aquelas crianças orando, o sujeito agachado na calçada assim, ouvindo a oração das crianças. Irmãos, é porque a palavra está sendo inculcada neles. A palavra está sendo inculcada neles. Então a palavra de Deus precisa ser inculcada em nós. E aí, assim nós já estamos velhos. Não, nós precisamos. Porque existe uma preocupação, irmãos, que nós muitas vezes ouvimos bastante palavra. Perdão, irmãos, eu vou falar. Assim, numa boa, tá? Às vezes, irmãos, a gente sai do local de reunião, se perguntar, o que o irmão falou que mais te tocou? Eu nem lembro. Não é? Acontece isso com a gente? Isso acontece comigo, porque eu não prestei atenção na reunião. Não é, irmãos? É assim, nós somos assim. Lembra quando os irmãos tentaram? Luciano, você lembra disso vamos orar lendo a palavra? Então os irmãos vamos orar ler. O Robério lembra. Mas o orar ler a palavra não era você só repetir as palavras do versículo gritando. Por exemplo, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então você fala, vamos orar ler esse versículo, irmãos? Vamos, como é que é? Eu sou o pão vivo que desceu do... Espera aí, não é assim orar ler. Orar ler é você pegar aquelas palavras e transformar numa oração. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como é que você vai orar isso? Então você põe o teu sentimento. Fala, Senhor, muito obrigado. Tantas coisas nesse mundo tentam nos alimentar, mas o Senhor veio para ser o pão vivo. O Senhor desceu do céu para nos suprir. O Senhor veio da parte de Deus para nos suprir. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Pronto. Você orou aquele versículo, mas não simplesmente repetiu as palavras que estão escritas. Agora os irmãos estão insistindo bastante na imersão. O que é imergir a palavra, irmãos? É com o objetivo de que essa palavra seja inculcada na nossa cabeça. Nós precisamos da palavra estar plantada em nós, na nossa cabeça. Né? Tanto é que os judeus, já estou encerrando, irmãos. Os judeus, eles tinham a prática. Em Mateus, para isso eu vou ler para os irmãos o versículo aqui para explicar para os irmãos. Mateus capítulo 23, Jesus, ele está falando aqui com os fariseus. Jesus está censurando eles, os escribas e os fariseus. Aí o que ele está dizendo aqui, no versículo 23, a partir do versículo 1 de Mateus. Ele está falando, tal, né? Vocês atam fardos pesados, mas vocês não podem carregar e tal. Vocês praticam, versículo 5, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Jesus está falando para eles. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. O que é um filactério? O filactério era uma caixinha de couro que eles amarravam aqui na testa, né? E dentro dessa caixinha é mais ou menos que nem aquela caixinha de versículo. Você tira um versículo por dia, vê que o Senhor vai falar comigo hoje. Tem gente que faz isso, né? Então, naquela caixinha, dentro daquele filactério, tem 4 textos bíblicos, 2 de Êxodo e 2 de Deuteronômio, que eles escreviam em pedacinho de pergaminho ou em tiras e guardava dentro daquela caixinha de couro, assim na sua testa, como frontal da sua cabeça e aqui no braço esquerdo, perto do coração. E aquelas tiras assim que amarravam aquele filactério, aquela caixinha. Então ali eles liam, tiravam e liam
aquilo que Deus falou para o povo, referente à obra, como que eu tirei vocês do deserto, do Egito, para você sempre se lembrar. Aquilo era, você sempre se lembrar do que eu fiz por vocês. Leia aquilo, pega lá o pergaminhozinho, aquelas tirinhas que está dentro do filactério. Leia, para você não esquecer daquilo que eu fiz por vocês. Era isso que Deus dizia para eles. Isso aí Jesus estava repreendendo aqui, né? Que eles eram meio, queria se aparecer, então ele aumentava o tamanho da caixinha, só para dizer que tinha um filactério, aquela caixinha. Né? E as bordas do vestido aqui tinham bordas assim, aí eles faziam elas maiores, todo mundo vê, poxa, isso é espiritual, hein? Isso é espiritual. Né? Mas, de certa forma, Deus falou para eles fazerem isso, para eles não esquecerem da palavra. Depois eles abusaram, né? Começaram a querer tirar fama em cima disso. Mas é isso que o Senhor fala para nós hoje. Né? Tenha a Bíblia com você o tempo todo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Nós temos muito mais do que 4 textos, 2 de Êxodo e 2 de Deuteronômio. Nós temos a Bíblia inteira. E essa palavra precisa ser inculcada por nós, irmãos. É a palavra de Deus que vai nos guardar. É a palavra de Deus que vai dar direção na nossa vida. Amém? Jesus é o Senhor.